Olá, criativo e criativa! Como você já leu no título do vídeo, nós vamos te apresentar os melhores consoles do momento. Mas eu já vou te adiantando que não vamos selecionar apenas um único console como o melhor. Em vez disso, vamos destacar os pontos positivos e negativos de cada um, para que você possa tomar uma decisão informada com base nas suas próprias necessidades e preferências. A escolha de um console de videogame é uma decisão muito importante, isso porque cada um possui as suas vantagens, jogos exclusivos e características únicas. Portanto, o nosso objetivo aqui é fornecer informações detalhadas para te ajudar a encontrar um console que melhor se adapte ao seu estilo de jogo, orçamento e expectativas. Lembrando que os links de cada um estão aqui na descrição do vídeo para você comprar com segurança na internet. E ao clicar, você ajuda diretamente ao canal. Então, sem mais delongas, já deixa o like aí para nos dar aquela força e bora começar a explorar os melhores consoles em 2023. Xbox Series S. O Xbox Series S é um console de jogos incrível que oferece uma experiência de jogo de alta qualidade a um preço acessível. Com seu design compacto e elegante, ele é perfeito para quem busca uma opção mais portátil que ocupe menos espaço em casa. Uma das principais características do Series S é a sua capacidade de reproduzir os jogos mais recentes e populares. Apesar de ser menos poderoso em relação ao Xbox Series X, ele ainda consegue entregar uma performance impressionante. Com a sua CPU de 8 núcleos e GPU de 4 teraflops, você vai poder desfrutar de uma jogabilidade suave e imersiva em resolução superior a 1080 pixels. Embora ele não alcance 4K, a qualidade visual ainda é notória e os jogos ficam com ótimos detalhes e cores vibrantes. No entanto, é importante mencionar que o Series S possui algumas limitações. Por exemplo, ele não possui um drive de disco físico, o que significa que todos os jogos precisam ser baixados digitalmente. Além disso, seu armazenamento interno de 512 GB pode se esgotar rapidamente, especialmente se você baixar jogos maiores. É recomendado o uso de um cartão de expansão de armazenamento interno para aumentar a capacidade. Mas a verdadeira vantagem do Series S é o Xbox Game Pass. Ao assinar o Game Pass Ultimate, você vai ter acesso a uma enorme biblioteca de jogos, incluindo todos os títulos lançados pela Xbox Game Studios no dia do lançamento. Isso significa que você vai poder jogar uma ampla variedade de jogos sem a necessidade de comprá-los individualmente. Além disso, o Game Pass permite o streaming de jogos na nuvem, possibilitando que você jogue em diferentes dispositivos, como PC e dispositivos móveis. E entre os melhores jogos disponíveis para o Series S, destacam-se títulos como Halo Infinite, a aclamada série de tiro em primeira pessoa, Forza Horizon 5, que é um incrível jogo de corrida com gráficos impressionantes, e o Gears 5, uma emocionante aventura de tiro em terceira pessoa. Esses são apenas alguns exemplos de uma vasta seleção de jogos disponíveis no Game Pass, que abrange diversos gêneros e estilos. Steam Deck. O Steam Deck é um console portátil inovador que cativa os jogadores de PC. Ele oferece uma experiência única, permitindo que você jogue os seus jogos favoritos da Steam em qualquer lugar. Com uma construção robusta e um desempenho impressionante, o Steam Deck certamente chama a atenção. Esse console portátil é equipado com processador AMD APU Zen 2 de 4 núcleos e 8 threads, que opera a uma velocidade de 2.4 a 3.5 GHz. A sua GPU possui 8 unidades de computação RDNA2 com frequência de 1.0 a 1.6 GHz. Além disso, ele conta com 16 GB de RAM, o que proporciona um desempenho fluido e ágil. A tela de 7 polegadas com resolução de 1280 por 800 pixels e taxa de atualização de 60 Hz garante uma experiência visual imersiva. Uma das grandes vantagens do Steam Deck é o acesso à vasta biblioteca de jogos disponíveis na plataforma Steam. Com milhões de jogadores, o Steam oferece tantos títulos consagrados quanto jogos independentes de alta qualidade. E a boa notícia é que muitos desses jogos são compatíveis com o Steam Deck, permitindo que você jogue os seus jogos favoritos diretamente no console portátil. O Steam Deck também possui um dock que possibilita conectá-lo a uma tela maior, transformando em uma verdadeira central de jogos. Você pode aproveitar a conveniência de jogar em modo portátil ou ainda desfrutar de uma experiência mais imersiva ao conectar Steam Deck à sua TV ou monitor. No entanto, assim como qualquer dispositivo, o Steam Deck também tem os seus pontos negativos.
Alguns usuários relatam que os tempos de carregamento são lentos, o que pode ser um incômodo para os mais impacientes. Além disso, a duração de bateria não é excepcional, variando entre 2 a 8 horas, dependendo do uso, é claro. Isso significa que para sessões de jogos mais longas, é recomendável ter uma fonte de energia por perto. Mas apesar dessas pequenas limitações, o Steam Deck é uma opção fantástica para os jogadores de PC que desejam ter a liberdade de jogar os seus jogos favoritos em qualquer lugar. Com uma construção sólida, gráficos impressionantes e acesso à vasta biblioteca da Steam, esse console portátil se destaca como uma excelente escolha atualmente. Entre os jogos mais populares disponíveis estão Spider-Man, Miles Morales, Days Gone e Stray, proporcionando uma variedade de experiências de jogo para todos os gostos. Com o Steam Deck, a diversão nunca está fora de alcance. Xbox Series X. O Series X da Xbox é um console de jogos poderoso e versátil, que oferece uma experiência de jogo de alta qualidade. Com a sua arquitetura robusta e especificações impressionantes, o Series X se destaca como um dos consoles mais avançados disponíveis atualmente. O console possui uma CPU customizada Zen 2 com 8 núcleos rodando a 3.8 GHz, o que proporciona um desempenho rápido e suave. A sua GPU customizada RDNA 2 com 12 teraflops garante gráficos impressionantes e um desempenho gráfico excepcional. Uma das grandes vantagens do Xbox Series X é o seu armazenamento interno de 1 TB, que permite que você armazene uma grande quantidade de jogos. Além disso, o console também suporta armazenamento expansível com o uso do cartão de expansão de 1 TB, que oferece a mesma velocidade e desempenho de armazenamento interno. O Series X apresenta suporte à resolução 4K e taxa de quadros de até 120 FPS, proporcionando uma experiência de jogo imersiva e altamente detalhada. Além disso, o console suporta tecnologias avançadas, como o Ray Tracing, que adiciona efeitos de iluminação realista aos jogos. O console também é compatível com jogos das gerações anteriores do Xbox, permitindo que você desfrute de uma ampla biblioteca de títulos. Além disso, ele é totalmente compatível com acessórios do Xbox One, como controles e headset, o que facilita a transição para o Series X. No entanto, assim como qualquer produto, o Xbox Series X também apresenta os seus pontos negativos. Um deles é o tamanho do armazenamento interno, onde apenas 800 GB dos 1 TB estão disponíveis para uso, o que pode ser limitante para aqueles que desejam armazenar vários jogos de grande porte. E em relação aos jogos, o Xbox Series X oferece uma biblioteca impressionante, incluindo títulos aclamados como Halo Infinite, Forza Horizon 5 e Flight Simulator. Além disso, o console é compatível com o Xbox Game Pass, que é um serviço de assinatura que oferece acesso a uma vasta biblioteca de jogos, incluindo os títulos exclusivos da Microsoft no dia do lançamento. E é importante mencionar também as diferenças entre o Xbox Series X e o Series S. Enquanto o Series X é o modelo mais poderoso e completo, o Series S é uma versão mais compacta e acessível. O Series S não possui leitor de disco e possui armazenamento interno de até 512 GB, mas ainda oferece suporte para jogos em 1440 pixels e taxa de quadros de 120 FPS. É uma ótima opção para aqueles que procuram um console mais acessível, sem comprometer a qualidade de jogo. Em resumo, o Xbox Series X é um console de última geração que oferece um desempenho absurdo, gráficos impressionantes e uma ampla variedade de jogos. Com a sua compatibilidade com títulos anteriores do Xbox, a inclusão do Game Pass e a possibilidade de expandir o seu armazenamento interno, o Series X é uma excelente escolha para você. Nintendo Switch Lite. O Nintendo Switch Lite é um console de jogos portátil que oferece uma experiência envolvente para jogadores de todas as idades. Com um design compacto e leve, ele se torna o companheiro perfeito para jogar em qualquer lugar. Com as suas dimensões compactas, o Nintendo Switch Lite é mais portátil do que o Switch convencional. A sua tela sensível ao toque de 5.5 polegadas, com resolução de 1280 por 720 pixels, proporciona imagens nítidas e vibrantes. A qualidade gráfica é excelente, permitindo que os jogos sejam apreciados em detalhes impressionantes. Equipado com processador NVIDIA Custom Tegra, o Nintendo Switch Lite oferece um desempenho sólido e suave. Ele possui 32 GB de armazenamento interno,
o que pode ser um ponto bem negativo para aqueles que desejam baixar muitos jogos, mas é possível expandir o espaço usando cartões SD de até 2 TB. Uma das grandes vantagens do Nintendo Switch Lite é a sua boa autonomia de bateria, que varia aproximadamente de 3 a 7 horas, permitindo sessões de jogo mais prolongadas sem necessidade de recarregar constantemente. Mas isso, claro, vai variar de uso para uso. O console possui controles embutidos nas laterais, proporcionando uma sensação confortável e ergonômica durante as jogatinas. Isso é especialmente benéfico para jogadores com mãos pequenas, oferecendo uma experiência mais agradável e sem a preocupação de perder os Joy-Cons destacáveis. Quanto aos jogos, o Nintendo Switch Lite oferece uma biblioteca bem diversificada, com uma vasta seleção de títulos disponíveis. Alguns dos melhores jogos do console incluem o aclamado Legend of Zelda Breath of the Wild, um jogo épico, Super Mario Odyssey, que traz o icônico encanador em uma jornada repleta de diversão, e Animal Crossing New Horizons. No entanto, é importante mencionar que o Nintendo Switch Lite não permite a conexão com a TV, o que pode ser um ponto negativo para aqueles que desejam uma experiência de jogo mais completa. Além disso, o armazenamento interno de só 32 GB pode ser limitado para jogadores que desejam ter uma ampla variedade de jogos instalados. Mas no geral, o Nintendo Switch Lite é uma boa opção para jogadores que desejam um console portátil e de alta qualidade, especialmente para a galera que é fã da Nintendo. Nintendo Switch. O Nintendo Switch é um console de videogame que se destaca pela sua flexibilidade e portabilidade. Com seu design inteligente e funcional, ele oferece uma experiência única de jogo, tanto para jogadores que preferem jogar em casa, quanto para aqueles que gostam de jogar em trânsito, por exemplo. Uma das principais características do Nintendo Switch é a sua capacidade de alternar entre modos de jogo. Você pode conectar o console à sua TV e jogar como se estivesse usando um console de mesa tradicional. Mas a verdadeira magia acontece mesmo quando você desliza os Joy-Cons e os utiliza como controles individuais para jogar na tela sensível ao toque do console, transformando-o em um dispositivo portátil. Essa flexibilidade permite que você jogue onde e quando quiser, adaptando-se perfeitamente à sua rotina agitada. Os controles destacáveis do Nintendo Switch, conhecidos como os Joy-Cons, são um ponto de destaque e, ao mesmo tempo, pontos polêmicos. Eles possuem os Face Buttons e os botões gatilhos analógicos, além de recursos inovadores como o HD Rumble, que proporciona feedback tátil e imersivo durante o jogo. Os Joy-Cons podem ser usados tanto juntos, acoplados ao console, quanto separadamente, permitindo uma experiência multiplayer fácil e divertida, mesmo em movimento. Além disso, o Nintendo Switch oferece uma biblioteca de jogos exclusivos de alta qualidade. Títulos aclamados como Legend of Zelda Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, Super Mario Odyssey e Animal Crossing New Horizons encantam os jogadores com as suas histórias envolventes, jogabilidade cativante e gráficos impressionantes. Esses jogos são apenas alguns exemplos da rica variedade de opções disponíveis, abrangendo diferentes gêneros e estilos de jogos. E é importante mencionar que a Nintendo voltou oficialmente ao Brasil desde o final de 2020. A empresa tem realizado ações promocionais em shoppings e participou inclusive da BGS, Brasil Game Show, reforçando seu compromisso com os fãs brasileiros. Além disso, jogos, controles e versões oficiais do console já estão sendo lançadas aqui no Brasil, com esforços em tradução e localização para oferecer uma experiência completa para nós jogadores brasileiros. E embora o Nintendo Switch ofereça uma experiência de jogo excepcional, é importante mencionar alguns dos seus pontos negativos. Em termos de desempenho gráfico, o console não é tão poderoso quanto outros concorrentes de última geração, o que pode resultar em gráficos inferiores em comparação. Além disso, é válido destacar que nem todos os jogos foram traduzidos para o português brasileiro ainda, embora o Nintendo esteja trabalhando nisso progressivamente. Comparativamente, o Nintendo Switch Lite é uma versão mais compacta e exclusivamente portátil do console. Ele não possui os famosos Joy-Cons destacáveis e não pode ser conectado à TV, funcionando exclusivamente na experiência portátil. Essa versão é ideal para quem prioriza a portabilidade e não se importa com recursos como jogar na TV ou compartilhar controles com os amigos. Já o Nintendo Switch OLED é uma versão aprimorada do console original.
Apresenta uma tela OLED de alta definição de 7 polegadas, oferecendo cores vibrantes e contrastes mais profundos. Além disso, possui um design mais sofisticado e um maior espaço de armazenamento interno, proporcionando uma experiência aprimorada para os jogadores mais exigentes. Seja você um fã dos nostálgicos Legend of Zelda e Super Mario ou esteja em busca de novas experiências de jogo, o Nintendo Switch sem dúvidas tem algo a oferecer para todos. Nintendo Switch OLED. Como já mencionado anteriormente, o Nintendo Switch OLED é a versão mais aprimorada e mais recente da Nintendo no mundo dos consoles portáteis. Com um design elegante e compacto, ele oferece uma experiência de jogo incrível tanto em casa quanto em movimento. Esse console híbrido inovador combina a conveniência de um dispositivo portátil com a capacidade de ser conectado à sua TV para jogar em uma tela maior. Uma das principais melhorias do Nintendo Switch OLED é, sem dúvidas, a sua tela. Com o display OLED de 7 polegadas, ele oferece cores vibrantes e contrastes impressionantes. Os visuais ganham vida com clareza e nitidez, proporcionando uma imersão total nos jogos. Seja lutando contra criaturas épicas, explorando vastos mundos abertos ou desafiando seus amigos em partidas multiplayer, o OLED oferece uma experiência visual bem envolvente. Além disso, o console também traz melhorias no áudio, como alto-falantes aprimorados, que oferecem um som mais nítido e envolvente. Agora você pode desfrutar dos efeitos sonoros e das trilhas sonoras dos jogos com mais detalhes e imersão. O Nintendo Switch OLED é alimentado pelo processador customizado NVIDIA Tegra e possui 4 GB de RAM, proporcionando um desempenho sólido e suave para os jogos mais exigentes. Com a sua capacidade de armazenamento interno de 64 GB, você vai ter espaço suficiente para instalar os seus jogos favoritos. E se precisar de mais espaço, como muito provavelmente vai, o console suporta ainda cartões microSD para expansão de armazenamento. Uma característica marcante do Nintendo Switch OLED é a sua versatilidade. Assim como o anterior, você pode jogar tanto no modo portátil, aproveitando a tela integrada e os consoles Joy-Cons destacáveis, que se adaptam perfeitamente às suas mãos. Ou ainda, se preferir, você pode conectá-lo à sua TV, usando a base incluída e jogar em uma tela maior com o Pro Controller, ou ainda com os Joy-Cons acoplados ao grip. A transição entre os modos é rápida e fácil, permitindo que você jogue como preferir, em qualquer lugar e a qualquer momento. Mas apesar dessas melhorias todas, é importante mencionar alguns pontos negativos do Nintendo Switch OLED. Em primeiro lugar, não há melhorias significativas no desempenho em relação ao modelo anterior. O processador e a RAM permanecem os mesmos, o que significa que você não vai experimentar um grande salto significativo aqui na velocidade ou nos gráficos dos jogos. Além disso, o Nintendo Switch OLED não suporta resolução 4K, limitando-se a 1080 pixels no modo conectado e 720 pixels no modo portátil. Embora os jogos ainda sejam visualmente impressionantes, especialmente no modo Display OLED, alguns jogadores podem ficar desapontados com a falta de suporte e resoluções mais altas. No entanto, apesar desses pontos negativos, o Nintendo Switch OLED continua sendo um console incrível, com uma biblioteca de jogos bem vasta e diversificada. E alguns dos seus melhores jogos disponíveis para console incluem Legend of Zelda Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, Super Mario Odyssey e Animal Crossing New Horizons. Sony PlayStation 5. O PlayStation 5 é o mais recente console da Sony, oferecendo uma experiência de jogo de altíssima qualidade para os entusiastas dos videogames. Com um visual muito moderno e elegante, o PS5 se destaca pela sua cor branca, detalhes pretos e iluminação LED em azul, proporcionando um toque de sofisticação a mais ao seu ambiente gamer. Em termos de desempenho, o PS5 é absurdamente impressionante. Ele é equipado com uma CPU AMD Zen 2 de 3.5 GHz, uma GPU personalizada de 10,28 teraflops a 2.23 GHz e um SSD personalizado de 825 GB. Essas especificações poderosíssimas garantem tempos de carregamento ultra rápidos e gráficos de tirar o fôlego, permitindo que os jogadores mergulhem em mundos virtuais incrivelmente realistas. Uma das grandes vantagens do PS5 é a sua capacidade de reprodução de jogos em resolução 4K e a até 120 quadros por segundo, proporcionando uma experiência visual suave e muito imersiva. Além disso, o console suporta saída de vídeo em 8K
para aqueles que possuem uma TV com essa resolução, garantindo uma qualidade de imagem de milhões. Outro destaque do PS5 é o seu inovador controle sem fio DualSense, que oferece uma experiência tátil única. O controle possui recursos avançados de feedback áptico e gatilhos adaptáveis, proporcionando uma sensação mais imersiva durante o jogo. Além disso, o PS5 apresenta a tecnologia de áudio 3D Tempest, que oferece um som surround virtual altamente realista, tornando a experiência de áudio ainda mais envolvente. E no que diz respeito aos jogos, o PS5 oferece uma ampla variedade de títulos exclusivos da plataforma. Alguns dos melhores jogos disponíveis no console incluem Spider-Man Miles Morales, Demon's Souls, Returnal, Horizon Forbidden West e o campeão God of War Ragnarok. Esses jogos impressionam não apenas em termos gráficos e de jogabilidade, mas também contam com narrativas absurdamente envolventes que prendem a atenção dos jogadores. Em relação à escolha entre o PS5 com leitor de disco e o PS5 Digital Edition, há alguns pontos a serem considerados. O PS5 com leitor de disco permite jogar tanto jogos físicos quanto digitais, além de oferecer a possibilidade de reproduzir discos Blu-ray e DVDs. Por outro lado, o PS5 Digital Edition é mais compacto, não possui leitor de disco e é mais leve. Além disso, o PS5 digital geralmente possui um preço mais em conta, o que pode ser uma opção atraente para aqueles que preferem adquirir jogos exclusivamente em formato digital e não têm interesse em mídia física. No geral, o PlayStation 5 é um console high-end que oferece um desempenho excepcional, gráficos de última geração e uma biblioteca de jogos exclusivos de alta qualidade. Com a sua tecnologia inovadora e recursos aprimorados, o PS5 certamente se destaca como um dos melhores consoles atualmente. E aí, curtiu o vídeo? Qual console é o seu favorito? Deixa aqui pra gente nos comentários. Vale lembrar que não há uma resposta definitiva para qual é o melhor console, isso porque depende das suas preferências individuais. Portanto, fique atento aos pontos positivos e negativos para você poder decidir qual console é o mais adequado para você. Dito isso, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a fazer a melhor escolha. Não deixe de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos, se inscrever se ainda não for inscrito e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do canal. E nos siga também nas redes sociais, postamos conteúdos inéditos por lá semanalmente, vale a pena conferir. Eu te vejo no próximo vídeo, tchau!